Pois é, de novo online. Sim, na verdade, em parte, né? O culto hoje era para ser presencial, mas estamos aqui novamente online, mas ao vivo, que já é bom, que já é melhor, porque nesse mesmo momento, aqui são 10h22, 23, você está aí, nós estamos aqui, e isso de alguma forma nos conecta um pouco mais. Mas nós, como equipe ministerial, como presbitério, nós ponderamos muito, conversamos muito a respeito de toda essa nova situação, das novas regulamentações, e decidimos adiar o encontro presencial. Eu sei que, de uma certa forma, na comunidade do Redentor, nós estamos aí meio que divididos. Eu não diria que seja 100% certo isso, mas o que a gente percebe é que lá uns 50% porque gostaria de voltar a qualquer custo, enquanto que 50% não quer voltar. Passa ali para mim. E assim, a gente está nessa angústia com vocês. Decidir é difícil, porque nós queremos não apenas decidir o que a maioria quer. Nós queremos tomar decisões com responsabilidade, com cuidado, com amor, e pedir que o Senhor nos oriente nisso. Esse é o nosso maior desejo. Nós hoje vivemos em uma sociedade bastante atormentada e que sofre por uma crescente solidão. Sem contato, sem proximidade humana, e muitos seguem à risca o protocolo do distanciamento social e estão certos em fazer isso. Muitos sofrem debaixo dessa situação. Outros ainda, agindo com absoluta indiferença e irresponsabilidade a tudo isso, querem aproveitar a vida. E têm igualmente causado dor, contaminando entes queridos, que talvez por uma condição de morbidade, já aí com vida difícil, complicada, venha a óbito. Grande dor, grande sofrimento. E quando eu falo dessa dor, ela é real. Tem sido um grito do mais profundo do nosso ser, que pede proximidade, um grito que pede por dedicação, que pede por atenção, que pede por respostas, e até mesmo clama por amor. E amar, gente, não significa apenas e tão somente fazer o que eu quero, ou nem mesmo o que o outro deseja. Nós não fomos feitos para vivermos em isolamento e solidão. Fomos criados por um Deus trino, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Criados à sua imagem e semelhança, criados para vivermos em comunhão com Ele, com este Deus que vive e está em permanente e perfeita comunhão. E para viver em comunhão com o nosso próximo, em especial o nosso irmão e irmã na fé. E como a gente trata dessa dor da alma que a solidão gera? Que acaba, por assim dizer, irradiando para todo o nosso corpo. O cuidado primário e fundamental da alma humana não pode ser substituído por um analgésico. E também não resolve nos entupirmos, por assim dizer, com entorpecentes, tentando suprir a todo custo a nossa dor, a nossa solidão. Sim, nós carecemos de comunhão. Esta é a natureza humana, faz parte da existência humana, faz parte da vida humana.
Afinal, como já mencionei, o próprio Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, colocou este anseio e esta necessidade de comunhão em nossos corações. Num artigo publicado pela revista Super Interessante, já faz um tempinho, em março de 2015, ele foi, na verdade, atualizado em maio de 2018, afirma que não dá para vivermos sozinhos. Não dá para viver sozinho. Faz tão mal à saúde quanto ser obeso ou fumar quase um maço de cigarro diariamente. Solidão mata, segundo a revista e segundo a ciência. Diz a revista, citando uma pesquisa feita pela Universidade de Brigham Young, dos Estados Unidos, que avaliaram dados sobre o estilo de vida e saúde de mais de 3 milhões de pessoas, quase 4 milhões, todas com menos de 65 anos de idade. E eles descobriram que viver isolado do mundo, sem contato com ninguém, aumenta em até 32% o risco de morrer prematuramente. E é tão perigoso quanto fumar, aí sim, 15 cigarros por dia, ser alcoólatra ou ser obeso. Interessante, a revista Saúde Veja Saúde, igualmente publicou um artigo sobre esse tema, solidão, citando esta e outra pesquisa, artigo publicado lá em agosto de 2017, atualizado agora em fevereiro de 2020, dizendo que muito se fala sobre o predomínio e os prejuízos da obesidade. Mas uma análise apresentada pela 125ª Convenção Anual da Associação Americana de Psicologia alerta para outro mal quase tão nocivo quanto a solidão. E a pesquisa ocorreu em duas partes, vamos dizer assim. Na primeira, 148 estudos foram avaliados e totalizando 300 mil pessoas. Cruzando as informações dessa turma, os experts americanos concluíram que quem cultiva bons relacionamentos interpessoais tem 50% mais chances de não falecer antes da hora em comparação aos solitários. Agora, tendo em vista a pandemia e o isolamento social que é apregoado, praticado e nos é imposto, há um dado muito importante aqui. O isolamento social é definido como pouco ou nenhum contato com os outros indivíduos. A solidão, por sua vez, é marcada pela falta de conexão emocional com as demais pessoas. Ou seja, é possível se sentir sozinho, em solidão, mesmo em meio a um mar de gente. Vejam que ironia, ou que paradoxo. A Tilt, uma revista digital da UOL, especializada em tecnologia, afirma que em um mundo hiperconectado, como estamos hoje, a solidão mata mais do que a obesidade. Ou seja, redes sociais, conexões online, culto online, por si só não resolve a questão da solidão. E aí a Tilt traz uma notícia no mínimo curiosa, dizendo o seguinte, que idosas japonesas estão cometendo furtos para serem presas. Você entendeu certo, leu certo. Hoje, nas cadeias femininas do Japão, 1 em cada 5 mulheres é idosa, presa por crimes de gravidade mínima, como furto de comida ou roupa. A sociedade japonesa está passando por um surto de crimes cometidos por mulheres com mais de 65 anos. E o motivo, qual é? Pergunta a revista. Elas preferem viver presas em uma penitenciária do que viverem sozinhas em suas casas. A maioria delas não falava com seus parentes ou sequer tinha uma família. Estavam
totalmente isoladas. Na cadeia, pelo menos, a solidão se foi. Trago tudo isso não para fazer chantagem emocional a fim de reforçar os argumentos do grupo que anseia com grande expectativa retomar as atividades presenciais da comunidade. Mas, afinal, mesmo sentado em meio a um culto, numa igreja lotada, vamos dizer assim, ainda assim você pode estar se sentindo solitário. E continuar convivendo com uma solidão muito profunda. Então, o que fazer com tudo isso? Será que o único remédio para a solidão é se encontrar com gente? É retomar os cultos presenciais? Há algumas semanas, no âmbito da nossa equipe ministerial, fizemos um exercício em busca de um tema gerador que foi proposto aí pelo Dudu. Chegamos a 3 palavras centrais, depois que cada um expôs aquilo que estava passando pelo seu coração, pelo seu existencial. Chegamos a 3 palavras norteadoras para as nossas reflexões, pregações nas próximas semanas, que são elas: essência, obediência e vida. Nós vivemos num tempo de grandes mudanças, em que somos intensamente bombardeados com um mundo de informações e com um mundo de possibilidades. Fala-se o tempo todo num novo normal, trabalho híbrido, aula híbrida, culto híbrido. Algumas pessoas presentes, outras trabalhando em casa, offline, home office, assistindo culto em casa, outras participando quando assim for. Mas afinal, é possível ter uma comunhão híbrida, uma comunhão virtual? O próprio termo comunhão nos remete para aquilo que é compartilhado, aquilo que temos em comum. Conforme o dicionário, comunhão é a ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Comunhão é a harmonia no modo de sentir, de pensar, de agir. Comunhão é identificação, comunhão de pensamentos, por exemplo, em que há união, em que há ligação, em que há compartilhamento. Vejam como descreve isso conhecido, Salmo 133. Diz ele: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Eu repito, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, pois a união é preciosa, como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Essa união é revigorante, diz o Salmo, como o orvalho do Monte Hermão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. De fato, um dos aspectos essenciais de sermos igreja de Cristo é sermos um só corpo, cujo cabeça é o próprio Cristo, e que nos faz viver em comunhão, numa unidade gerada pelo seu Santo Espírito, que habita nossos corações. Esse é o verdadeiro milagre. Pessoas que anteriormente não tinham nada em comum, pessoas que anteriormente nem se conheciam, nem quer sabiam da existência um do outro, de repente, a partir de Cristo, são inseridas num mesmo e único organismo vivo, chamado Igreja de Jesus Cristo.
E viver nesse tipo de comunhão, viver nesse tipo de unidade, nesse tipo de união, não é algo tão natural assim, não. Se por um lado somos seres sociais e precisamos viver em sociedade para não adoecermos de solidão, por outro lado, nossa natureza caída, marcada pelo pecado, impossibilita uma comunhão perfeita. Até mesmo no contexto da família, entre casais, entre irmãos consanguíneos, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, pessoas do mesmo clube. Seja onde for que pessoas convivam, e convivam intensamente, como agora na pandemia, muitas vezes em casa, há uma grande possibilidade de desentendimento, uma grande possibilidade de conflitos, brigas, divisões, até mesmo separações. E não é diferente no contexto da igreja. Paulo e Barnabé tomaram rumos diferentes no seu segundo projeto missionário, segunda viagem missionária, pois não chegaram a um acordo quanto a levar o jovem João Marcos, que Barnabé queria levar junto e Paulo não queria. E eles tomaram rumos diferentes. Houve uma situação bastante constrangedora entre Paulo e Pedro, em relação ao comportamento de Pedro frente aos gentios, no momento em que as lideranças da igreja, vindas de Jerusalém, para visitar a igreja em Antioquia, de repente fez com que Pedro tomasse uma atitude nova. Ele que convivia com os irmãos gentios, agora se retrai. E Paulo teve que chamar duramente a sua atenção. Bem, nem precisamos olhar para muito longe. Também entre nós, comunidade do Redentor, já tivemos não poucos desentendimentos em nossa história de vida. Algumas pessoas foram machucadas, abandonaram a igreja. Outras se sentiram frustradas, incomodadas, indignadas. Outras ainda se recolheram, deram um tempo, hibernaram em sua fé numa solidão ameaçadora. Contudo, nós temos um Deus misericordioso. Nós temos um Deus que nos chama ao arrependimento e nos convida à reconciliação. Temos um Senhor que morreu por nós na cruz, para nos perdoar, para nos reconciliar com Ele mesmo, para nos reconciliarmos uns com os outros e conosco mesmo, com a nossa própria história. E Ele enviou o seu Santo Espírito aos nossos corações, Espírito que é poder de Deus atuante em nós, para fazer isso, para transformar e nos conceder esse perdão. Mesmo na diversidade de dons, talentos e personalidades, pensamentos, nós podemos viver juntos. Espírito que é conselheiro, Espírito que é consolador. O termo grego é paracleto. No grego significa consolador, confortador, exortador, ou literalmente aquele que é chamado para estar ao lado de. Mas Jesus vai um pouco mais além na definição ou na identificação do Espírito Santo que ele envia. Em João 14:15 e seguinte, Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, o encorajador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A verdadeira comunhão cristã é possível, pois é gerada pelo Espírito Santo de Deus, que vive e permanece conosco.
Não é sem motivo que o salmista, ao falar da maravilhosa bênção que é vivermos unidos como irmãos e irmãs, o compara com o derramamento do óleo precioso sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão. Trata-se de uma referência ao derramamento abundante do Espírito Santo de Deus. Repito aqui o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso, derramado sobre a cabeça. Derramado. É a palavra que Jesus usa para enviar o Espírito. Eu derramarei do meu Espírito sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola de suas vestes. Referência à abundância desse Espírito. É como o orvalho do Monte Hermão, quando desce sobre o montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção, concede bênção, dá vida para sempre. O Espírito Santo de Deus torna a nossa comunhão possível e real, mesmo em tempo de distanciamento social, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de cultos não presenciais. Eu sei que você talvez está aí preocupado com essa coisa da comunhão. Mas eu sei também que você existe, meu irmão, assim como você sabe de seus irmãos e irmãs. Mesmo que a gente não tenha se encontrado ultimamente, sigo amando você, sigo preocupado com você, sigo orando por você. E aqui acontece um verdadeiro milagre todo dia, nesta convicção e experiência de que o Paracleto, o Consolador, o Conselheiro, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus, que não sai do nosso lado, não nos deixa, que não nos abandona em momento algum, Ele não permita que eu viva em solidão. Assim como é possível estar solitário em meio a um mar de gente, também é possível saber-se intensamente em comunhão, ainda que sozinho, ainda que em reclusão, ainda que isolado. Como disse Jesus aos seus discípulos, falando da vinda do Espírito Santo, e ele segue dizendo lá em João 14, eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E Jesus não se refere aqui só à sua segunda vinda, como a gente espera. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e eu estou em vocês, diz Jesus. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Esta é a essência da comunhão. É claro que para o crente a presença física de outros irmãos e irmãs é uma grande fonte de alegria. E a presença física é um fortalecimento incomparável. Nós precisamos disso, ninguém nega esse fato. Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele foi tomado de saudades e pedia pela presença do amado filho na fé Timóteo, para fazer companhia nos últimos dias da sua vida. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz que noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente. E mais, o evangelista João, já idoso, sabe que a alegria só será completa quando puder se encontrar com os irmãos, com a igreja. Escreve ele em 2 João 1, verso 2, tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve, e
conversar com vocês pessoalmente. E então sim a minha alegria será completa. Não é vergonhoso, nem errado quando somos assaltados por saudades da companhia dos irmãos, das irmãs, assaltados por um desejo profundo de voltarmos a um culto presencial. Isso não representa fraqueza na fé ou ser menos espiritual. Sim, na comunhão física com os irmãos, podemos louvar ao Criador, o reconciliador e salvador, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Na proximidade com os irmãos, nossa alma se acalenta, se revigora, assim é com o que esteve preso, com o que está refugiado por causa de sua fé, assim é com o que esteve confinado a um quarto de hospital, até mesmo numa UTI. Afinal, a comunhão física com os irmãos é sempre um sinal físico, gracioso, da presença do Cristo vivo. Porque o próprio Senhor Jesus nos garantiu o seguinte: onde vocês se reunirem, 2 ou 3, em meu nome, ali estou no meio deles. E nós, de fato, estamos reunidos agora, em seu nome, por causa do seu nome, para celebrar e adorar o seu santo e eterno nome. E ainda que distantes geograficamente, sabemos e vivenciamos comunhão verdadeira, porque o Senhor está entre nós. Que bênção, que alegria, que celebração. Afinal, comunhão cristã é comunhão por meio de Cristo, é comunhão em Cristo. Pertencemos uns aos outros tão somente mediante Jesus Cristo. E isso significa, antes de mais nada, que o cristão precisa um do outro, por amor de Jesus. Significa também que o cristão somente pode chegar a outro cristão por meio e por causa de Cristo. É Ele quem nos torna irmãos e irmãs, é Ele quem nos torna corpo de Cristo, é Ele quem nos torna comunidade. Ele me torna igualmente responsável por você, e Ele torna você responsável por mim. Assim devemos nos importar uns com os outros, cuidar, interceder, amar, estar disponível. E isso a pandemia não rouba de nós. Que o Senhor aumente o nosso amor mútuo, apesar do distanciamento, apesar do isolamento. Que vivamos essa verdadeira comunhão, que a exercitemos. Aí os meios de comunicação estão à sua mão. Para quem você tem ligado ultimamente? Para quantas pessoas você tem tentado, pelo menos, conectar pelo celular, pelo telefone? Por quantas pessoas você está orando? Estão aí na sua lista de oração? Com quantas pessoas você está se importando? Que saibamos e aprendamos todo dia a viver e ser igreja, em meio a esse tempo tão estranho, tão esquisito, que a pandemia nos trouxe. E que o Senhor nos cuide, guarde, abençoe e use para a honra, louvor e glória do seu santo e eterno nome. Amém.